Eleições suplementares. A Crítica na TV dá continuidade agora à série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes de todas as coligações e o regulamento foi homologado no TRE. Todos vão ter o mesmo tempo, 8 minutos no total, para responder aos questionamentos. Nosso convidado de hoje é Marcelo Serafim, da coligação Coragem e Atitude para Mudar o Amazonas. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo à Crítica na TV. Eu que agradeço. Muito obrigado. Candidato, nosso tempo começa a contar a partir de agora. A gente tem 8 minutos ali na regressiva. Candidato, o senhor fala em estabelecer um governo jovem, moderno, transparente, inovador. Se coloca como uma alternativa a nomes já conhecidos. Nesse modelo de gestão, teria espaço para ideias, para conselhos dos mais experientes, como do seu próprio pai, o deputado Serafim Corrêa? Ele teria alguma participação em uma futura gestão? Obrigado, Amanda, pela pergunta. Com a mais absoluta certeza. Eu entendo que o jovem ele tem que ter em um governo uma característica jovial e inovadora, sim, mas ele também tem que ter a condição de escutar aquelas pessoas que são mais experientes. Nós temos políticos que representam muita coisa dentro do nosso estado, inclusive alguns que concorrem à eleição aqui no estado do Amazonas. Nós, enquanto jovens, temos que saber reconhecer aquilo de bom que foi feito, ver o que foi de ruim e tentar pegar o bom e projetar o futuro com as coisas positivas. Enquanto jovem, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu preciso escutar, conversar e dialogar. E até por ser mais jovem, essa nossa vontade, esse nosso desejo acaba sendo mais intenso. O jovem, ele tem muito isso, ele acaba escutando mais do que se achando o dono da razão sempre. Ele teria algum cargo na sua possível gestão? Claro que não. Ele, como pai, ele entende que chegou o momento de nós trilharmos o nosso caminho. Ele é um grande conselheiro, uma pessoa com a qual eu falo sempre, pego conselhos sim, tenho muito orgulho do pai que eu tenho e ele, como deputado, vai me ajudar muito dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Candidato, o senhor se coloca também como uma oposição ao prefeito Arthur Neto. Inclusive, o prefeito vem dizendo por aí que ele não vê possibilidades de conversa, de diálogos com a maioria dos candidatos em uma ação conjunta com o governo do Estado. Mesmo sendo essa oposição, tendo uma relação institucional entre governo e prefeitura, o senhor acredita que essa oposição pode ser prejudicial ao Amazonas? Não, de forma nenhuma. Eu sou opositor ao prefeito Arthur exatamente porque ele acha que só ele é capaz de resolver as coisas. Eles acham, algumas pessoas da antiga geração da política, que devem e podem resolver tudo só entre eles. São incapazes de escutar, são incapazes de dialogar e não conversam com você que está aí do outro lado. E o que nós queremos é exatamente isso, estabelecer um diálogo com quem está aí do outro lado, conversar, dialogar e chamar a prefeitura para a realidade do estado e do município de Manaus, que está inteiramente caótica. Na cidade de Manaus hoje, você não tem um transporte coletivo de qualidade, a prefeitura não dá as suas contribuições na segurança, você não tem uma boa saúde e não tem uma boa educação. Agora isso não vai fazer com que eu, na condição de governador, não chame o prefeito para conversar e coloque ele para assumir as suas responsabilidades. O Estado será um grande parceiro na Prefeitura, porque nós entendemos que não há solução para o caos urbano que nós temos em Manaus sem o diálogo com a Prefeitura, mesmo eu sendo um crítico opositor ao governo dele. Candidato, o senhor é farmacêutico e atuante na área de saúde aqui em Manaus. Como é que o senhor colocaria a saúde como prioridade no governo? Resolveria questões como a falta de medicamentos no interior do estado, falta de medicamentos básicos, simples, em apenas um ano de mandato. Também a questão das filas para cirurgias, para exames. Como é que o senhor trataria essa questão? Amanda, isso não é complicado. Eu sou farmacêutico da Unidade Básica de Saúde lá do Morro da Liberdade. Mando um abraço para toda a comunidade do Morro e lá eu aprendo diariamente com as pessoas como se fazer a boa saúde. A boa saúde, ela começa com uma boa atenção básica. E hoje, no interior do estado, nós temos uma grande dificuldade que é no acesso aos medicamentos da atenção básica. Quando você não dá o bom acesso ao medicamento de hipertensão, medicamento de diabetes, você acaba fazendo com que esse paciente se torne um paciente crônico. E quando ele se torna um paciente crônico, ele acaba virando um paciente da alta complexidade de saúde. Nós vamos atender e ajudar os municípios desde a atenção básica, passando por grandes polos dentro do interior do estado que sejam polos de saúde, sem construir novas estruturas, mas equipando o que lá existe. Dessa forma,
nós vamos atender a média complexidade dentro do interior e ter alguma coisa de alta complexidade para que a gente possa estabilizar o nosso paciente e mandar ele para os grandes hospitais de Manaus. Aqui, nós vamos equipar os nossos 4 grandes hospitais com bons centros de imagens e com bons centros laboratoriais, para que a gente possa, dessa forma, zerar as nossas filas de exames. Juntamente com isso, nós vamos ter, em parceria com a Prefeitura de Manaus e com as prefeituras do interior do estado, um grande programa de planejamento familiar, para que a mãe que está nos assistindo agora, que já tem 3, 4, 5 filhos e que deseja fazer um planejamento familiar, tenha acesso a esse instrumento dentro do estado. Além disso, nós vamos trabalhar juntamente com o Hospital Adriano Jorge e o Hospital Universitário Getúlio Vargas para que esses hospitais possam resolver a fila enorme que a gente tem das cirurgias eletivas dentro do Amazonas. É possível fazer tudo isso em apenas 1 ano e pouco de mandato? Sim, porque quase tudo isso aí é gestão. É gestão quando você manda o medicamento da atenção básica e se dispõe a gastar 40 milhões de reais para resolver esse problema no interior. É gestão quando você consegue arrumar os equipamentos que estão quebrados dentro dos laboratórios e dentro dos centros de imagem. E é gestão quando você se disponibiliza a conversar com a Universidade Federal do Amazonas, de onde eu também sou egresso e farmacêutico do HUGV, para que a gente possa, em conjunto, resolver os problemas crônicos da saúde do nosso estado. Mudando agora de setor, a gente fala da segurança, o senhor fala em criar um BOP aqui no Amazonas. Como é que funcionaria esse batalhão? Quantos profissionais envolvidos? Onde atuaria? Seria na capital, no interior do estado? Como é que seria? Primeiro a gente tem que dizer de onde que vem o dinheiro, porque é muito importante nesse momento que a gente explique para a população de onde que a gente vai conseguir trazer o dinheiro para poder realizar o projeto. Hoje a gente tem uma empresa que administra os nossos presídios, que é a Humanizare, que recebe milhões de reais do estado. Nós vamos cancelar esse contrato, relicitar para um novo contrato e com essa economia, que deve girar entre 150 e 200 milhões de reais por ano, nós vamos criar o BOP, equipar a Polícia Militar, equipar a Polícia Civil. Hoje, o nosso policial sai à rua com uma .40 e o bandido está com um fuzil. No nosso governo, nós vamos ter todas as alternativas possíveis para que o jovem, para que o cidadão tenha um bom acesso à cultura, um bom acesso ao esporte, ao lazer, à boa saúde, à boa educação, à boa geração de emprego. Ele vai ter todos os instrumentos para se tornar um grande cidadão. Agora, quem quiser ir pelo caminho do crime, vai ter a repressão do Estado. O Estado é mais forte do que a bandidagem e nós vamos reprimir com a força que a bandidagem precisa. Candidato, a gente reserva esses segundos finais, aí 50 segundos, para você fazer suas considerações para os eleitores. Obrigado, Amanda. Primeiro, agradecer a toda a Rede Calderaro de Comunicação pela oportunidade que nos dá de falar para você que está em casa nesse momento. Dizer a você que aos 40 anos de idade eu me sinto plenamente preparado para governar o estado do Amazonas pelos próximos 14 meses. Eu e o meu vice, Sirlan Cohen, tivemos a preocupação de fazer um grande projeto para o estado do Amazonas, que coubesse dentro do orçamento, que fosse extremamente responsável e que só falasse a verdade. Nós estamos chegando na reta final da campanha e, nesse momento, eu quero pedir de você que consiga mais votos no 40 e que no próximo dia 6 de agosto nos leve ao segundo turno. Você é testemunha que, do jeito que eles fizeram ao longo do tempo, não deu certo. Eu sou Marcelo e peço seu voto no 40. Muito obrigada pela participação, boa sorte nessa caminhada, candidato. Amanhã a gente continua nossas entrevistas com o candidato Luiz Castro, da coligação O Começo de uma Grande Mudança. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para sexta-feira. Amazoniano Mendes continua em campanha no interior do estado. Eduardo Braga também visita municípios do interior. José Ricardo, pela manhã, faz visita e panfletagem no Distrito Industrial e caminhada e mini-comício na Compensa. À tarde, participa de debate sobre moradias populares na UFAM, faz gravação de programas e caminhada em Petrópolis e à noite participa de um encontro no Adrianópolis. Liliane Araújo, pela manhã, faz panfletagem em Bandeiraço no Educandos e segue para a sede do partido. Almoça com militantes e à tarde grava programas para redes sociais e panfletagem em Fábrica do Distrito. À noite tem reunião com lideranças comunitárias e reunião com coordenadores de campanha. Luiz Castro, pela manhã, tem panfletagem na Constantino Neri e caminhada na Rua do Comércio. À tarde participa de debate na UFAM e à noite tem entrevista no A Crítica na TV.
Marcelo Serafim tem uma reunião de campanha de manhã. À tarde, participa de outra reunião com lideranças na zona rural. Rebeca Garcia, pela manhã, tem entrevista no programa Manhã no Ar. À tarde, viaja para Coari. Wilker Barreto, pela manhã, concede entrevistas para um portal. À tarde, tem reunião com comunitários do Monte Oreb. À noite, a reunião é na comunidade do João Paulo. Jardel Nogueira não divulgou a agenda até o fechamento desta edição. O A Crítica na TV termina aqui. Eu agradeço sua companhia nesta quinta-feira. Uma excelente noite para você. Fique com Deus e até amanhã, logo depois do Cidade Alerta Manaus. Até lá!